Muito bem, este é o nosso encontro para a perícope, a leitura do Novo Testamento, a leitura do Evangelho, escolhida para esse domingo é Lucas 18, 1 a 8. E essa é a conhecida parábola do juiz iníquo, e ela tem, junto com ela, dentro desse mesmo domingo, outras leituras, começando com Salmo 121, temos o Gênesis 32, 22 a 30, e uma leitura da epístola que é 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Eu volto a esses textos no final para ver como eles se falam, como eles conversam entre si. Inicialmente, tomemos essa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vamos olhar um pouco a linguagem, o grego, e vamos comentando à medida que formos caminhando. Essa é uma leitura ou uma parábola que é exclusiva de Lucas. Ela vai ter, se a gente fizer um pouquinho de exercício de busca de textos paralelos, a gente poderá encontrar um paralelo, ainda que distante, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, aquela história da mulher fenícia, o Ciro-fenícia, aquela mulher estrangeira que vem atrás de Jesus e insiste com ele até que Jesus a atenda. Esse é um paralelo temático. Então o texto começa: Elegen de parabolen autois prostodein pantote proseuchiestai autus kai me enkakein legon. Dizia, ou contava, ou contou uma parábola a eles com a finalidade de deverem sempre orar eles e não desanimar. Eu quero comentar um pouquinho o uso do termo parábola aqui, mas antes disso, os detalhes da língua grega. Jesus conta uma parábola a eles, certamente aos discípulos, e trata-se da necessidade de sempre orar, sempre orarem eles. E temos então o verbo no infinitivo, proseuchiestai, e também enkakein, ou seja, o verbo está no infinitivo e o sujeito desse verbo está no acusativo. Isso é bem comum no grego, é a construção de acusativo com infinitivo. Então, eles orarem e não desanimarem. Existe um outro manuscrito que omitiu esse eles. Então, seria uma coisa assim mais genérica para todos, a necessidade de orar e não desanimar. Mas, evidentemente, que orar é uma característica do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. Então essa é uma parábola daquelas que tem a sua chave na porta de entrada. Muitas vezes a chave está nos fundos, no final, e praticamente todas as parábolas de Jesus são explicadas no Evangelho. Elas estão dentro de uma moldura. E normalmente essa explicação vem ao final. Aqui não, aqui a explicação está no início. Por que ele contou a parábola? Para que se orasse sempre e não se desanimasse. O uso do termo parábola, parabolê, sem querer entrar numa aula completa sobre parábolas, essa é identificada. Nem sempre as parábolas de Jesus são identificadas. E algumas das afirmações que ele faz que são identificadas como parábolas são, às vezes, provérbios ou então apenas pequenas comparações ou símiles. O normal de uma parábola é que ela seja contada no tempo passado e envolva personagens e há um pequeno enredo. E essa parábola tem um enredo. Mas a parábola, uma das coisas fundamentais para ela é que ela funciona em dois níveis. Ela é sempre alegórica nesse sentido. Ou seja, esse juiz que vai aparecer e essa viúva que vai aparecer, eles são personagens representativos. Eles representam outras pessoas. Então, por isso ela funciona em dois níveis. Nem sempre
Essa aqui, em todo caso, funciona em 2 níveis. Então, Jesus conta essa parábola e existe um crités. Crino, em grego, é julgar, e um crités, e temos em português critério. Então, o crités é um juiz. Um certo juiz existia ou havia, né, em certa cidade. Não interessa onde é, também não se diz o nome do juiz, né, simplesmente é um juiz. E ele tem uma característica, ton theon me phobúmenos. Ele não teme a Deus. Temer a Deus é uma maneira bíblica de falar de alguém que é do povo de Deus, que cultua a Deus, que honra a Deus, enfim, é um crente, mas esse aqui não é. Ele não faz isso. Como é um particípio phobúmenos, então a negação é me. Não um uk, mas um me. Então essa é a característica primeira dele. E anthropon me entrepomenos. E homem ou pessoa, e esse homem aqui está genérico, não tem nenhum artigo com ele. Quer dizer, ele não respeitava nenhuma pessoa. Então esse aqui, na verdade, ele é um pequeno Deus, para não dizer um grande Deus. Quer dizer, ele não reconhece Deus e não respeita o homem. Então ele está sozinho no mundo. Quer dizer, ele é o suprassumo da pessoa que se basta. Então, o que ele vai fazer? Quer dizer, esse aqui é o egoísta maior que se possa imaginar. Então esse é um extremo. E logo na sequência aparece o outro extremo, aparece uma hera, uma viúva. Em terminologia bíblica, viúva é a pessoa mais frágil, a pessoa mais destituída, órfãos e viúvas. Quer dizer, a viúva, a pior coisa que podia acontecer para uma mulher no mundo bíblico era ficar viúva. Ela não tinha, quer dizer, pior que ficar viúva era perder o filho único, como aquela viúva lá da cidade de Naim. Ela não tinha pensão, não tinha nada, ela estava realmente abandonada no mundo, porque ela dependia do seu marido. Então você tem 2 extremos aqui, um juiz daquele tipo e depois uma viúva que dispensa qualificações. Você falou viúva no mundo bíblico, as pessoas sabiam o que isso significava. E essa viúva, naquela mesma cidade, ela vinha, ela costumava vir, ela repetia isso. E esse imperfeito é importante aqui, porque é uma ação que se repete. Ela vinha até aquele juiz dizendo ek dikeson me apotu antidicomo, ou seja, faça justiça ou vinga a minha causa. Quer dizer, faça retribuição. Ela existe um adversário, um antidicos, né, que aqui está no genitivo, um adversário que a prejudicou. Esse quem não interessa. No caso da parábola, ele é um figurante, ele ajuda a compor a história, mas existe um prejuízo na vida dessa viúva e ela precisa de um juiz que faça reparação, que faça, entre aspas, vingança, no sentido de que existe uma infração que precisa ser compensada para que se restabeleça o equilíbrio. Isso é muito comum na Bíblia. Quer dizer, essa noção de justiça que é uma noção de equilíbrio. Se alguém interfere e causa um desequilíbrio, é preciso que se restabeleça o equilíbrio. Então, fazer justiça é uma tradução aceitável aqui. Em outros lugares, esse verbo é traduzido como vingar-se, ou fazer vingança. Mas, aí vem a surpresa no versículo 4, ele não queria por algum tempo. Né? Quer dizer, ele não estava disposto. O princípio bíblico é de cuidar das viúvas. Já que, como ele não respeita Deus, ele não teme a Deus, não respeita pessoa nenhuma, ele não está nem aí, não está nem ligando. Mas, depois destas coisas, eipen enreautou. Ele disse em si mesmo, ou ele pensou em voz alta. E essa é uma característica das parábolas de Jesus em Lucas. Nós temos personagens que falam consigo mesmo, que
pensam em voz alta. É um solilóquio, é uma conversa consigo mesmo que aparece. Embora aqui exista uma variante textual no Códice de Beza, né, que diz que ele caiu em si. Ele caiu em si e diz, ou e disse. Quer dizer, de certa forma mas acho que o texto está bom assim, essa variante não tem chance, então ele começa a pensar em voz alta e, pela continuação da história, ele nunca diz nada assim em voz alta. É um pensamento dele que aparece aqui. E o que ele fez depois? Bom, a gente deduz que ele tenha, de fato, então, interferido e feito justiça para essa viúva. Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte: Ei kai ton theon ufobumai, quer dizer, mesmo que eu não tema a Deus e não respeite homem algum, mas por causa do fato dessa viúva me trazer esse kopos, esse trabalho, esse fardo, essa incomodação, eu vou fazer justiça a ela, para que não, no final, ela vindo hipopiaze-me. Esse é o final do versículo 5. Esse verbo hipopiazo é um verbo raro no Novo Testamento. Ele ocorre aqui e em 1 Coríntios 9, 27, onde era traduzido por esmurrar, soquear. Então a pergunta é se essa viúva teria a ousadia de chegar e, digamos assim, soquear ou dar uma pancada nesse juiz. Provavelmente não. Aqui o sentido é mais de que ele diz assim, ela vai me deixar maluco, ela vai me matar no cansaço. Então, para que não aconteça isso, porque eu já estou chateado, já não aguento mais de tanto ela vir, eu vou resolver esse caso de uma vez e daí eu estou livre. Ou seja, eu posso continuar vivendo como se fosse a única pessoa do mundo. Então, findo esse pensamento, essa decisão desse juiz, Jesus interfere. No versículo 6, eipendeho Kyrios, de novo, Jesus é muitas vezes identificado como o Senhor, como Kyrios, especialmente no Evangelho de Lucas. Então aí Jesus agora diz, accusa-te ti hokritestes adikias legei. Ouvi o que o juiz da injustiça diz. O juiz injusto. Isso é uma forma hebraica de dizer as coisas, né? O juiz da injustiça. O juiz da iniquidade. Para nós fica mais normal, natural dizer o juiz iníquo. E essa é uma das poucas vezes numa parábola de Jesus em que o personagem é caracterizado, ele é identificado. Se diz que ele é mau, que ele é iníquo. Normalmente você tem um juiz, você tem um semeador, você tem, um pastor de ovelhas, tem uma mulher, mas nunca se diz algo, você descobre se o personagem é bom ou mau pelo seu modo de agir. Né? Há pouca caracterização de personagens, mas isso aqui é caracterizado. Ele é hokrites tes adikias, ele é caracterizado de injusto. Então, e agora? Agora vem a continuação no versículo 7. Rodeteos ume poiese ten ekdikesen ton eklekton autu ton boon ton autu hemeras kainiktos. E a frase continua, né? Kai makrotimei ep autois? É uma pergunta. Então a pergunta é a seguinte, será que Deus não vai fazer o mesmo? E agora vem a surpresa. De novo, Jesus, especialmente nas parábolas aqui em Lucas, ele nos surpreende. Depois de ter contado a história daquele administrador esperto, né, que é uma coisa um tanto quanto escandalosa, né, Jesus elogiar, ou o patrão elogiar aquele espertalhão, e isso aparecer, de certa forma, como um modelo para os discípulos. Agora você tem Deus sendo comparado com um juiz iníquo. Esse juiz é um pequeno Deus, né? Ele tem todas as características de Deus, ele se basta, ele é absoluto. Mas agora você tem o Deus verdadeiro, quer dizer, se aquele juiz que era injusto, que era iníquo,
acabou atendendo o pedido da viúva, quanto mais Deus fará a ekdikesin, Ele fará a retribuição, Ele fará a vingança, Ele fará a justiça aos eleitos dEle, aos escolhidos dEle. Essa é uma maneira de dizer ao seu povo, né, que clama a Ele. Aqui está agora. E clama a Ele hemeras kai niktos. É um genitivo de extensão no tempo, né? Durante o dia e a noite. E isso conecta com o começo da parábola, o começo dessa perícope. A necessidade de sempre orar. Esse sempre é repetido aqui na forma de dia e de noite. E aí aparece uma característica que o juiz não tinha, mas que Deus tem. Macrotimei. Deus tem macrotimia, longanimidade. Ou, quer dizer, a macrotimia nesse caso aqui é ter compaixão, ter pena deles, né? Quer dizer, Ele vai se compadecer deles. A falta de compaixão do juiz foi vencida pela insistência da viúva. Agora, se tem um Deus compassivo, então, quer dizer, o estímulo é esse. Se no caso de um juiz daqueles vale a pena insistir, quanto mais no caso de um Deus que é misericordioso. Então, Jesus conclui: digo a vós que fará a justiça a eles, quer dizer, fará a retribuição deles, entachei, depressa. Quer dizer, o juiz levou um tempão para agir, e Deus fará isso com pressa, ou imediatamente. E agora vem o 8b, que é um texto, por assim dizer, portátil. É um texto que eu me lembro do tempo da minha juventude, a gente costumava citar, ou as pessoas citavam fora de contexto, sem qualquer conexão com essa parábola. Mas quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra, sobre a terra? Então essa é uma pergunta de lei, evidentemente, que chacoalha qualquer um que a ouve e nos chacoalhava a nós. Será que nós ainda estamos tendo fé? E assim por diante. Quer dizer, é uma pergunta importante, mas ela precisa ser vista conectada com a parábola. E note que ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará tempistin epitesges? Ele encontrará a fé. Que fé? É uma fé que foi apresentada aqui, essa fé que clama, essa fé que espera, essa fé que pede. E não simplesmente uma fé genérica, ou no caso aqui uma fé bem específica. É essa fé que pede, que isso aparece. Até quando, ó Senhor, deixarás impune o sangue dos teus santos que foi derramado? Quer dizer, há aqui um contexto de perseguição. E essa fé é a fé que fica clamando. A fé se manifesta através desse clamor contínuo, no sentido de Deus fazer justiça nos termos do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Quer dizer, é no fundo um clamor pela justiça a ser feita no juízo final. É arriscado a gente orar, venha o teu reino, né? É uma oração, a gente quer que ele venha e venha já. Né? O normal seria dizer, sim, venha, mas não tão já, né? Espera mais um pouco. Né? E aqui o povo de Deus tem pressa, o povo de Deus quer que seja feita essa justiça imediatamente. Agora, conectando as leituras desse dia, Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quer dizer, você se dirige, o socorro vem do Senhor. E aí logo segue e diz o seguinte, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, podemos clamar a ele não está dormindo, não precisamos acordá-lo. Então esse salmo ele introduz muito bem essa temática. O texto de Gênesis 32 é aquela luta de Jacó com aquele homem, que às vezes os títulos na Bíblia identificam como anjo, mas ele a rigor não é identificado como anjo. É aquela luta durante a noite até o raiar do dia em Peniel, em que no final Jacó diz,
não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Quer dizer, né? Aquela é uma teofania, aquela é uma manifestação de Deus. Quer dizer, ele se agarrou em Deus e disse, não vou te deixar sair daqui enquanto não me abençoares. Quer dizer, lutar com Deus. E essa leitura do Antigo Testamento então conversa muito bem com esse texto. Tipo essa viúva que foi insistente, ou aquela mulher lá gentílica que veio a Jesus insistindo que Jesus a atendesse. Ele disse, não dá para dar o pão para os cachorrinhos. E ela disse, não, mas as migalhas já me bastam. E, sem muita promessa de qualquer contato, né, a leitura da epístola, que segue um caminho independente, que foi escolhida, enfim, é uma leitura seriada, uma série de leituras da segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 a 4, 5, mas quando a gente menos espera tem também um ponto de contato. No versículo 4.1, 2 Timóteo 4.1, Cristo há de vir julgar vivos e mortos. Então, essa ideia de fazer justiça, de juízo, ela aparece também no texto da epístola. Então, esse é um belo texto para uma temática que caracteriza o povo de Deus, especialmente nesse período pós-Pentecostes. A vida cristã é uma vida de clamor a Deus, especialmente esse clamor, venha o teu reino, ou seja, venha fazer justiça ao teu povo, venha resgatar o teu povo.